Bom dia para você, querido amigo. Um bom dia para você, querida amiga. Nós iremos hoje ter uma experiência diferente, conforme o impulso da graça e da ação do Espírito Santo. Nossa live hoje acontecerá em 2 momentos. Esse primeiro momento será o nosso momento de reflexão. Nós vamos conversar um pouquinho sobre aquilo que nós fazemos sempre nas quartas e sábados. Lembrando que hoje é dia 28 de abril de 2021, quarta-feira. Estamos hoje aqui no Parque da Cidade para juntos nos aproximarmos e experienciarmos momentos agradáveis em Deus. Então, o primeiro momento da nossa live será essa conversa. Aí iremos encerrar a live, irei sair da tela do seu aparelho e logo em seguida, depois de 1 minuto, entrarei de novo com o nosso momento de oração de efusão do Espírito Santo. É isso mesmo. O que é a efusão do Espírito Santo? É aquilo que aconteceu em Pentecostes, né? E é claro que as curas, a ação de Deus será realmente grandiosa no meio de nós, porque é o Espírito Santo que vai estar nos dirigindo e realizando toda a maravilha. Então, volto a colocar para você, meu amigo, minha amiga, esse primeiro momento, nosso momento de conversa. Encerramos a live e entramos novamente numa outra live com a oração de efusão do Espírito Santo. Por que estamos fazendo isso? Porque primeiro que o Espírito Santo impulsionou a gente a realizar isso e para que também nós possamos experienciar na nossa vida as maravilhas da graça de Deus. Precisamos muito de Deus nesses tempos que nós estamos vivendo. E não somente ouvir falar de Deus, mas experimentar o Senhor. Então isso que nós iremos fazer hoje, nesse primeiro momento e depois do segundo. E nós queremos hoje nos colocar diante do Espírito Santo, pedindo mais uma vez a sua graça, a sua luz que venha nos iluminar nesse momento, para que nós possamos compreender qual a vontade de Deus para as nossas vidas e assim caminharmos melhor nesse mundo. Eu digo caminharmos melhor na base, na essência, que é o nosso interior. É ali que tudo acontece. É ali que tudo desenrola. Quando nós passamos momentos difíceis na vida, quando nós passamos dificuldades na vida, a nossa mente, o nosso ser, ele precisa se firmar em alguma coisa, para que nós possamos superar aquele momento. E aonde que o nosso ser recorre? Aonde a nossa mente recorre? Ao nosso interior. É o primeiro lugar. E se você tem no seu interior uma base, uma construção em andamento, você se abriga ali. E aquilo te dá forças, ao mesmo tempo abertura, para você compreender com sabedoria, discernimento, criatividade, e assim então você agir na prática, você se comportar, você tomar decisões, dar passos, mas você precisa se apoiar em algum lugar. Sempre que acontece um impacto na nossa vida, e nós sabemos que 2 forças trabalham fortemente em nós, na nossa natureza. A primeira dela é esse impacto. Quando nós sofremos esse impacto, ele se torna um divisor de águas na nossa vida, porque a partir daí você passa a ser um antes e outro depois desse impacto. Não só a sociedade está vivendo isso, mas também nós pessoalmente, no nosso dia a dia, nós experimentamos isso. Esse divisor de águas, porque você sofreu um impacto. O impacto pode ser de dor e de realização, de alegria. Mas o que nos prejudica é o impacto de dor.
porque ele infelizmente é mais profundo, parece que ele realiza mais efeitos do que aquilo que é agradável, é bom. Nós não conseguimos prolongar a experiência do que é bom. Nós vivemos ela num curto momento e logo já queremos ir para frente. Já a dor não, nós vivemos muita coisa dentro de um momento de dor, dentro de um impacto que nós recebemos. E é por isso que nós precisamos, eu e você, construir dentro. Para que quando isso acontecer, ou se isso estiver acontecendo, eu e você possamos recorrer a esse alicerce, a essa construção interior e ali termos força para superar, para vencer, para ter sabedoria, saber para onde ir nesses momentos de impactos fortes que nós sofremos em nossa vida. No mundo da computação, eu até achei interessante que ontem eu estava na escola, estava estudando isso, a respeito das camadas que desenvolve um sistema de computação. E são 3 camadas. Eu não vou explicar aqui, talvez você não vai entender, porque é todo um trabalho, né, que a gente vem assim aprendendo. Mas eu pude compreender que, traduzindo isso para a vida humana, que eu sempre faço isso, e traduzindo isso para a minha vida pessoal, esses 3 momentos, né, de um sistema que desenvolve ali um programa dentro da computação, traduzindo e colocando em nossa vida, nós vivemos também esses 3 momentos. Primeiro, acontece o planejamento. Aquilo que Deus planejou para você, aquilo que Deus planejou para mim, quando nós estávamos destinados a vencer milhões e milhões de espermatozoides chegando até o óvulo. Isso não aconteceu porque a gente acaba minimizando, ou seja, a gente reduz as coisas que acontecem a 2, 3 palavras e às vezes não podemos fazer isso. Precisamos analisar, mergulhar nessa dimensão para que nós possamos construir dentro de nós alicerces, bases. Então você tem que esmiuçar aquilo, não é? Uma coisa é você falar assim, eu vou comer essa maçã. Agora outra coisa é você perceber que a maçã tem uma casca, ela é durinha, ela é especial, comer a casca primeiro, depois você saborear ali pedacinho por pedacinho da maçã adocicada, não é? Ali isso vai produzindo em você mais satisfação, mais realização e mais experiências. Da mesma forma, isso acontece na nossa vida com tudo que está ao nosso redor. Então nós precisamos mergulhar mais nas profundezas daquilo que nós fazemos, que nós enxergamos, que nós ouvimos, que nós sentimos. Isso é muito importante. E a primeira parte, então, colocando aí a parte da computação na nossa vida, né? É o planejamento. Deus planejou algo para você. Você não caiu aqui como um acidente de percurso, não. Lembra bem do espermatozoide caminhando ao óvulo. Ali você vê que houve uma corrida, né? E você venceu, eu venci. Então, primeiramente, existe o planejamento. Depois, existe a fase da construção. É como uma casa, né? Você primeiro faz ali o planejamento da casa, que é justamente aquela parte, né, que você desenha a casa, você separa ela em pedaços, em cômodos, vê como é que vai ser. Essa parte é parte do planejamento de uma casa, o que Deus fez por nós. É o primeiro momento. Depois, o segundo momento é a construção da casa, e é a nossa construção no tempo que nós vamos passar por aqui, né? A construção que nós vamos fazer. E essa construção, ela começa com os nossos pais, na fase de 0 a 6 anos, que é a fase onde nós
começamos a produzir alicerces em nosso interior, para que, baseado neles, nós venhamos a nos comportar. Então, a criança vai produzindo esse alicerce no interior dela, com a cooperação do pai e da mãe. E se não tem cooperação do pai e da mãe, a criança vai fazendo esse alicerce, ela mesmo direcionando isso tudo. E ela é criança, né? Então aí os limites acabam predominando. E se a dor é muito forte, a criança começa a criar alicerces com dores. E alicerces com dor é a mesma coisa de você colocar no alicerce de uma casa uma madeira mais ou menos, né? E com o tempo ela vai precisar de uma reforma. E é assim que a criança passa a ir crescendo. Chega num tempo que ela está diante de uma situação horrível. E às vezes ela nem tem culpa. Então precisa de uma reforma, porque a construção não foi feita direito, porque não houve a participação do pai, a participação da mãe na construção. Na maioria das vezes, nós pegarmos de nós para trás, por ignorância dos pais. O que é ignorância? Não é um palavrão, é falta de conhecimento. Essa é a tradução da palavra ignorância, é falta de conhecimento. Os nossos pais não sabiam de tudo que nós sabemos, então eles foram nos educando assim, conforme eles foram educados. Não filtraram, não analisaram, não observaram. E nós, graças a Deus, fazemos isso, né? Por isso temos filhos maravilhosos, né? Graças a Deus. Soubemos fazer isso. Depois a gente colhe fruto do que nós cooperamos para realizar. Então essa parte da construção é em nós. E depois tem a hora de você vai saborear aquela casa. Você vai morar nela, curtir ela. Que é aquela fase onde você começa a experimentar bênção sobre bênção, é graça sobre graça. As felicidades, as realizações, as maravilhas que é você servir o Senhor, você estar em comunhão com Deus, é o que motiva a gente a sorrir em todos os momentos. Às vezes nossa vida tem do lado direito, esquerdo, atrás, na frente, por cima, muitos embates, mas o sorriso toma conta dos lábios, porque o interior tem construção, o interior tem base. O negócio tá feio por fora, mas por dentro eu sei bem onde me posicionar. Eu tenho uma rede lá dentro de mim que eu posso deitar no meio de todo aquele vendaval, né? Igual aquele estufão, né? Que aparece aqueles furacão. Tá travando, tá, gente? Faz parte. Aqueles furacões, o centro dele é tranquilo. E por volta está aquele reboliço todo, e o centro do furacão é de boa. Assim acontece com a gente. Às vezes a vida só está um furacão, mas está tranquilo. Por quê? Tem base dentro, tem construção dentro, não é vazio dentro. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que nós precisamos construir. E como que nós construímos o nosso interior? Através da consciência. Da nossa consciência, que é formada com vários elementos, né? Se nós fôssemos enumerar aqui os elementos que formam a consciência, ficaríamos mais tempo nessa live. Mas o nosso objetivo não é esse, é mostrar que temos duas consciências, a humana e a espiritual. O que? Nós temos consciência espiritual, sim. Você tem. E você tem tanta consciência espiritual, só que você não furou a camada que barrou isso. Imagina só, um túnel onde tem milhões e milhões de pedras preciosas, de riquezas, mas houve ali um reboliço e foi soterrado aquele lugar. Então é preciso você perfurar aquele local para você chegar até os diamantes. Os diamantes estão em nós, é a nossa consciência espiritual. Só que nós precisamos perfurar o nosso interior para chegarmos a essas belezas. Graças a Deus temos o Espírito Santo que nos ajuda. Mas para quem acredita, para quem crê e para quem quer. Tem gente que não quer. Não, eu prefiro ficar aqui fora mesmo. Não quero pedras preciosas,
não quero essas belezas. Até uma parábola de Jesus, Jesus fala que o caboclo, quando achou o diamante, ele foi lá e vendeu, achou no terreno de uma outra pessoa, né? Ele achou, ele foi lá, vendeu tudo que ele tinha, comprou aquele terreno para ele poder usufruir daquela beleza que estava lá. Tem gente que não gosta, prefere continuar a vidinha de rotina. Aquela é uma roda gigante, né? Você vai, você sobe e desce. Não sai daquilo. Fica lá. A vida inteira. E acabou a vida. Não é? Então essa é a parte de toda essa temática de planejamento, construção e depois vivência dentro da construção. A nossa consciência humana, todos nós sabemos como ela é. Não precisa falar muito dela, né? Mas a nossa consciência espiritual passa despercebido do que existe, o que temos, o que podemos penetrar, furar e alcançar ali essas riquezas. Na verdade, meu amigo, minha amiga, nós tínhamos essa riqueza num princípio. O cristianismo, ele vai dizer que essas riquezas estavam lá no paraíso e Adão e Eva, depois de comer a maçã, perderam essas riquezas. Ou isso foi sufocado, que é o termo melhor, sufocado com o comportamento e atitude lá no passado, no princípio. Outras religiões que acreditam em Deus somente, elas vão falar quase a mesma coisa, só que de forma diferente. Houve alguma coisa lá num passado longínquo que regrediu a natureza humana. Então nós já viemos para cá com defeito de fabricação. Com defeito de fabricação porque foi soterrado em nós essa consciência espiritual. Então cabe a nós ali pedirmos o Espírito Santo, a graça de Deus, nos abrirmos a isso tudo e penetrarmos nessa realidade para podermos descobrir as riquezas que existem em nós. E depois, é claro, elas irão vir para fora, irá despontar em nós dons, virtudes, atributos, belezas que você não tinha. Hoje, meu amigo, minha amiga, se eu me olhar hoje com 30 e poucos anos, eu não me reconheço. Eu falo, gente, esse era o Zé Luiz? Era. Esse era o Zé Luiz, cara. E eu fico olhando, porque tem um filme muito bonito, né? Que eu assisti tempos atrás. Falando com Deus é o nome do filme. E o rapaz, ele tinha uma vida tranquila, e aí ele perde tudo, ele vira um mendigo. E aí ele fica lá no fundo do poço, ele vai morar com os mendigos, comer com os mendigos. E aí passa um tempo, ele novamente começa a ter a oportunidade e reergue-se e se torna um outro homem. Aí passa a ser isso é fato verídico, tem até livro dele, que eu não tenho informação nenhuma agora para te passar de nome. Mas o nome do filme é esse, Falando com Deus. Assista, é lindíssimo esse filme. Vai te ensinar muita coisa, como ensinou a mim. E aí chega um dado momento no filme que ele encontra com ele mesmo. Ele está bem sucedido já, o nome dele, né, conhecido, já com livros, dando palestras. E aí um dia ele passa num local, justamente onde ele estava quando era mendigo, e ele para ali. E ali ele visualiza ele saindo do carro, indo em direção a ele mesmo, que estava ali como mendigo, e os dois sentam um do lado do outro. E aí ele vê que ele era um, e agora ele é outro. Isso eu tenho visto em mim. Eu me olho nas fotos antigas e falo, gente, esse era eu? Era. E hoje eu vejo que eu sou diferente.
Porque eu já estou saboreando, né, algumas coisas que foram construídas na minha vida dentro de um planejamento de Deus. E quando você começa a experimentar isso, você não consegue ser a mesma pessoa mais. Você é outra pessoa. Você muda tudo. Pensamento, comportamento, emoção, sentimento, ideal, tudo. É lindo, é tão lindo, é tão maravilhoso. Depois dessa live, nós iremos encerrá-la, né? Para você que chegou agora, iremos fazer uma outra live em seguida, a live da efusão do Espírito Santo. A hora nós vamos ter aquele renovar do Espírito Santo, como aconteceu em Pentecostes, para que isso possa, né? Esse planejamento de Deus possa vir à tona e envolver você e despertar você para você conhecer a si mesmo, aquilo tudo que Deus tem preparado para a sua vida, para realizar, para te fazer feliz de verdade, porque não é a mão de Deus que é incapaz de salvar, são os nossos pecados que criaram uma barreira entre nós e Deus. Isso está lá em Isaías, essa passagem escrita assim mesmo, como eu falei agora. Mas não, esse pecado, não é você ir lá fazer coisa errada, esse pecado chama-se incredulidade. Jesus, quando em Atos no Evangelho de João, ele fala assim, no Atos dos Apóstolos, ele fala assim: muitas coisas tenho a dizer-vos, mas não podeis suportar agora. Agora eu estou em dúvida se essa passagem foi em Atos dos Apóstolos ou no Evangelho de João. Eu, como sou um ser humano que tem limites, né, graças a Deus, não me importo de saber, não ter certeza disso. O importante é a mensagem que existe, está lá. Jesus disse que ele viria, que o Espírito Santo ia convencer o mundo a respeito do pecado. Quando o Espírito Santo convence o mundo a respeito do pecado, não é pecado de você ir lá fazer pecado, não é isso. Está falando sobre credulidade e incredulidade, que depois ele explica. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Então, quando nós não acreditamos que Deus pode fazer, que Deus quer fazer, que Deus planejou, isso é uma barreira, é um pecado, impede a ação de Deus. Você não acredita, você não quer, e Deus respeita o seu querer. Ele deu liberdade para você. Ele não vai arrombar, nós não somos robô, gente, somos filhos de Deus, temos liberdade. Então, diante desse quadro, meu amigo, minha amiga, nós nos deparamos justamente diante disso. Não é a mão de Deus que é incapaz de salvar, mas é a nossa falta de acreditar, que criou uma barreira entre nós e Deus. E quando nós recebemos o poder do Espírito Santo, a graça do Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo, ele vem clarear para nós a verdade. Que nós precisamos acreditar em Deus, e eu quero acreditar, e eu vou acreditar em Deus, e eu vou dar os passos agora para acreditar em Deus, e aí você abre, a porta do céu se escancara, as bênçãos vêm, e você então tem uma experiência pessoal com Jesus, uma experiência com o Espírito Santo, uma experiência com Deus, e maravilhas acontecem. Por isso que é importante a oração de efusão do Espírito Santo. Se prepara, hein? Se prepara. Teve uma live atrás que a mulher falou: Zé Luiz, eu estava escutando a sua live, eu estava segurando para não repousar no Espírito. Se prepara, porque não sou eu que vou fazer nada, é o Espírito Santo de Deus que vai se derramar no meio de nós. E como vai? Eu já estou sentindo desde já, oh glória. Isso é muito bom, né? Isso é maravilhoso. Então, lá naquele passado longínquo, o que aconteceu? Essa desobediência do ser humano, para nós cristãos, onde eu quero seguir, não foi assim, ó. Deus criou Adão e Eva hoje. Semana que vem, Adão e Eva pecou. Na semana seguinte, Deus desceu no paraíso, expulsou Adão e Eva. As coisas não aconteceram assim em semana, né? Isso aconteceu em anos. Deus criou Adão e Eva, ou o homem e a mulher, os homens e as mulheres, e eles conviviam muito tempo, conviveram juntos, não sabemos o tempo, não estava lá, né? Ninguém estava lá.
num dado momento, eles desobedeceram a ordem de Deus e fizeram o que Deus não queria que eles fizessem. Com isso, eles sofreram consequências. E isso rompeu e eles perderam muitas maravilhas que existiam neles, que os teólogos vão chamar de dons preternaturais. Mas o que existia nesses dons preternaturais, você pode perguntar para mim. Por exemplo, a imortalidade. Ninguém morria, a pessoa vivia eternamente, antes dessa desobediência. Não tinha nenhum sofrimento, não existia essa palavra sofrimento, não tinha. Sabe que é você estar vivendo um momento, às vezes de uma tarde, aonde você só tem alegrias e você não tem nenhum sofrimento, aquela satisfação, aquela maravilha. Então, é só você eternizar esse momento. É a realidade de Adão e Eva antes deles desobedecerem. Era uma maravilha o paraíso. Era uma maravilha. E não foi, volto a dizer para você, uma semana, duas, um mês, dois. Primeiro que o tempo lá é diferente daqui, né? Mas foi um tempo bem extenso, aonde eles viviam isso, até que eles pisaram na bola. Então eles perderam, e aí começaram a sentir o quê? Que eles eram mortais, que eles sofriam, começaram a sofrer, porque a natureza deles já não era a mesma mais. São Tomás de Aquino vai falar que o homem perfeito do paraíso, ele era perfeito no corpo e na alma, em todo o seu ser. Sabe como você tem um momento de felicidade e não há nenhum buraquinho de coisas negativas? Aquela felicidade que você fala, cara, eu estou no céu, não é? Isso pode acontecer em várias coisas. Só você paralisar os pequenos momentos e alongar eles. Igual a gente faz na internet, né? Você pega a foto, tira a foto, alonga ela, estica, amplia, enfim, reduz, né? Então você pega aquele momento de felicidade e amplia ele, né? O momento de felicidade amplia ele, é a realidade que existia antes dessa desobediência. Depois dela nós perdemos. E outra coisa, nós percebemos que nós temos em nós essa consciência espiritual com as manifestações que acontecem, né? Então você vê, por exemplo, São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila. Quando eles oravam, eles levitavam, né? Então, essa era uma das dimensões da eternidade antes dessa queda. Nós andávamos voando que nem os anjos. Ué, os anjos voam, eles não vêm de carro, né? Alguns vêm, né? Que foi o caso do carrossel de fogo que veio buscar Elias no monte. Mas geralmente os anjos vêm voando, né? Até cantamos, né? Anjos voando, né? Que o Padre Marcelo canta na música dele, né? Voando para lá, voando para cá. Então, a nossa maneira de se transportar nessa dimensão era no ar, era voando, era caminhando, o negócio era chique. Por quê? Porque nós temos indícios disso aqui, através de uma oração de São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, que acontecia com ele. Outra coisa, aquilo que está em Atos dos Apóstolos, né? Que os discípulos estavam em um lugar, eles foram transportados para outro lugar. Está em Atos dos Apóstolos. Os discípulos estavam em um lugar, eles foram de uma cidade, foram transportados para outra. Acontecia assim lá na eternidade. Então, para nós, na nossa limitação, nós traduzimos assim, ó, eu estou aqui, não é? Isso aconteceu com o Padre Rodolfo aqui na minha cidade. É um padre que é considerado um homem muito de Deus aqui, que as pessoas contam, né? Que vocês não sabem, que vocês são de outras cidades, né? Outros estados, até outro país, né? Passava num certo... Antigamente aqui na minha cidade,
havia uma distância muito grande daqui ao da ponte, não tinha ônibus, né? Aí geralmente as pessoas iam a pé, né? E aí às vezes estava chovendo e o padre Rodolfo passava e as pessoas iam de carro para lá de lá e falavam: padre, o senhor quer uma carona? Ele: não, filho, muito obrigado, Deus abençoe. Às vezes chovendo. Aí eles chegavam lá no destino deles, o padre já estava lá, enxuto. Então, esse teletransportar que acontecia com ele era uma coisa natural no paraíso, né? As pessoas estavam assim, elas pensavam onde queriam estar e já iam para lá, numa fração de segundos. Então eu estou aqui, gente, imagina só, eu estou aqui, né? Temos lá em Portugal, né? Por exemplo, quero ir para Portugal. Então eu só pensar, eu quero ir para Portugal, abro o olho, estou em Portugal. Não é fantasia. Isso tudo que eu estou falando para você está relatado na Sagrada Escritura. Tá? Outra coisa também é a bilocação. Aquilo que a gente vê que às vezes aparece a pessoa em dois lugares ao mesmo tempo. É coisas de onipresença de Deus, né? Onisciência dele. Onipresente está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é assim. Nós conseguimos às vezes ficar em dois. Aqui, os mais elevados conseguiram essa proeza. Não é? Então, são atributos para a gente perceber que nós trazemos em nós todas essas consciências espirituais, só que a gente não tem acesso a elas porque existe em cima do nosso interior muita coisa que foi jogada, né, com essa desobediência. A nossa natureza já veio assim, né? Parece que isso foi tampado e nós precisamos perfurar isso tudo para que flua em nós as belezas. Aí é um pedacinho que você flui lá, que dá para você enfiar sua mão, você puxa um diamante de lá e você já tem uma vida totalmente diferente. Um diamante que eu puxei lá de dentro, as pessoas olham para mim e acham que, né, o que acontece, por que ele é assim, por que isso que acontece com ele, né? Não, é um diamante que ele conseguiu, né, fazer vir à tona, que estava lá escondido dentro dele. Esse diamante é um talento que a pessoa tem, é um dom. Tem gente que já nasce com isso. Você pega o Pelé, por exemplo, ele nasceu com o talento de jogar futebol. Ele nasceu, ué. Ele já veio com o diamante já pendurado no pescoço. E isso fez dele o quê? O rei do futebol. Destaca a pessoa, né? Porque ela tem força. O próprio Roberto Carlos fala assim, de uma força estranha no ar, em uma das músicas dele, que alimentava ele para compor, para fazer as músicas. E quem que é o Roberto Carlos hoje, humanamente? Ele é reconhecido como o rei da música. Então, agora só ele tem esse diamante no peito. Pelé, não, todos temos. É que eles foram, isso foi abreviado para algo que Deus queria realizar através disso aí, que nós não sabemos. Todos os planejamentos de Deus, porque essa parte de planejamento de Deus para a nossa vida aqui, a gente não tem acesso, né? Quem planeja é Ele, a gente só vem aqui para construir e depois viver essa construção. Mas o planejamento nós não participamos, não estamos lá aconselhando Deus: oh, Deus, eu quero que o Senhor faça isso para mim, eu quero fazer isso aqui nessa vida. Não tem esse negócio, não. A gente já vem, o planejamento para nós já está feito. Só que tudo depende de um sim da minha parte. Quando Maria, o anjo apareceu a Maria, está lá em Lucas, e disse para ela que ela seria a mãe de Jesus, ela disse sim. Ela podia falar: não quero, pode escolher outra. Não quero, Deus não ia castigar ela, é uma opção dela. Foi apresentada uma situação para ela que ela precisou dizer sim ou não. Ela disse sim, mas ela poderia dizer não. Às vezes nos é apresentada muitas situações, você fala: não, eu não quero. Porque às vezes a gente não tem consciência daquilo. A gente não sabe como aquilo vai ser maravilhoso para nós, então a gente não tem consciência. Ô, meu irmão, vem participar com a gente aqui numa reunião, vem participar com a gente nesse trabalho. Ah, não, tem tempo.
está sendo feito o convite para ele ser feliz. Ele prefere viver só em função da matéria e com um vazio dentro do coração, porque não adianta. Não adianta se você foi planejado para realizar alguma coisa aqui e você falar não, você vai ter um espaço vazio em você. Ué, você disse não, Deus não vai vir aqui forçar você a realizar o planejamento dele. Ele não faz isso. Ele dá liberdade para você, ele dá liberdade para mim. Você que escolhe, feliz os que escolhem, né? Olha o sorriso no lábio, né? Ô glória. Olha a alegria no coração, ô glória, né? Por isso, meu amigo, minha amiga, que nós precisamos dizer sim a Deus. Senhor, eu quero. E hoje você vai ter essa oportunidade. Porque daqui a pouquinho, depois dessa live, daqui a pouco estaremos encerrando, nós estaremos fazendo a nossa live de efusão do Espírito Santo. O céu vai descer nesse lugar. Oh, glória. É muito bom o Espírito Santo agindo no meio de nós. E nós ali no meio. Então vai se preparando, minha amiga dona de casa. Na hora da efusão, você, por favor, não fica mais lavando a roupa. Deixa a máquina lavar. Sabe, arruma um cantinho na sua casa aí. Levanta as mãos para o alto e fala, vem Espírito Santo, eu também quero. Eu também quero Espírito Santo. Sabe? Ou vai no seu quarto, fecha a porta, não tem como. Entra no quartinho do fundo da casa, entra no banheiro, fecha a porta. E naquele momento você se entrega. Não faça duas coisas ao mesmo tempo, por favor. É o momento de efusão do Espírito Santo, você tem que estar ligado nele. Se você está ligado ali lavando a roupa, você não vai ter tanta ligação do que você tiver ali entregue naquele momento, ouvindo com o coração, ouvindo com a alma, se entregando ao Espírito Santo. Maravilhas acontecem. Você será curado por Deus na parte física, psicológica, emocional. As bênçãos de Deus vão se acampar ao seu redor, ao redor da sua vida. Muitas pessoas pedem oração para mim. Aí mãe, quantas mães pedem oração para os filhos? A oração mais forte, eu sempre falo isso para as mães, né? A oração pelos filhos mais forte é a da mãe. Ela carregou o filho dentro dela. Quer pessoa que tem mais intimidade para orar, então é a hora de você, que o seu filho está com problema. Existe algum caso de Covid na família, né? Está com algum caso de Covid na família. Pede o Espírito Santo que visite ali. Hoje mesmo, foi ontem, uma mulher testemunhou que ela tinha sido curada da Covid, agradeceu as orações. E nós celebramos, né, com figurinhas lá, louvando o Senhor para ela, através do Messenger ali. Foi legal essa experiência com a nossa amiga. Se não me engano, acho que é lá de Pernambuco. Mas é mais ou menos assim, meu amigo, minha amiga, que acontecem as coisas. Nós precisamos construir dentro. E depende muito do seu sim, do seu querer. Um dia chegou a Jesus um homem e pediu a Jesus que curasse. Só que o homem chegou falando assim para Jesus: Senhor, basta uma palavra sua e meu filho será curado. Aí Jesus falou: vai, seu filho está curado. Aí ele chegou na casa dele, o filho estava curado. Depende muito da sua abertura, meu amigo, minha amiga. Deus respeita muito a gente. Mas Ele respeita muita gente nas profundezas. Não adianta você falar para Deus: Senhor, na empolgação, né? Senhor, a partir de hoje eu vou querer me encontrar contigo, Senhor. Mas só naquele momento aí você volta para sua vida, nada muda. Ué, não adiantou nada você falar aquilo para ele. Você fala, precisa dar os passos. Por isso que existe lá em Apocalipse, uma das passagens ali,
Jesus fala isso, que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Se alguém abrir, alguém significa qualquer pessoa. Então qualquer pessoa que abrir a porta, eu entro e ceio. Mas ela tem que abrir a porta. Não é eu que abro a porta, Jesus disse, né? Que dizer isso, olha, é você que abre, eu entro. Mas eu não vou abrir e entrar, porque eu respeito sua liberdade. Você não quer, tudo bem. Eu estou aqui, né? Você quer? Então venha. Abra a porta que eu entro. Se eu entrar, nós vamos cear juntos. Eu com você e você comigo. E será maravilhoso essa ceia. Meus amigos, minhas amigas, eu não vou falar de nenhum nome agora, porque eu vou falar na hora da oração. Você tem a oportunidade de interagir comigo nesse momento, deixando aqui seu pedido de oração na nossa conversa, que nós vamos realizando de acordo, a música vai tocando e a graça vai acontecendo. Então você peça que você quer, se você não puder, se quiser, né, não pedir, não tem problema. Peça você para o Espírito Santo, que também está aí do mesmo jeito. Às vezes você não quer, você não sabe, né? Quantas pessoas às vezes não sabem entrar na internet para mexer. Não é por causa disso que você vai perder bênçãos, de forma nenhuma. Pelo contrário, né? Então é importante, meu amigo, minha amiga, que você mergulhe nas profundezas do Espírito de Deus. Gostaria de lembrar aqui agora, depois vou lembrar de novo, que nessa sexta-feira agora, nós estaremos, né, participando de uma conversa ou também uma entrevista em uma rádio aqui na minha cidade. Eu vou estar falando do meu trabalho aqui que eu faço, das lives todas as quartas e sábados. Peço que você pegue a caneta para você anotar o endereço da rádio, que daí você pode acessar na internet. A minha ida até essa rádio vai acontecer agora, sexta-feira. É Rádio Cultural FM 107,9. E o endereço dela na internet, deixa eu ver aqui, é www.radioculturalfm, minúsculo, né? FM minúsculo.com. Você digitando esse site, você entra. E essa rádio é aquela rádio que ela funciona tanto para quem ouve quanto para quem vê, né? Então você pode assistir eu participando lá às 7 horas da manhã. Vai precisar acordar cedo, hein? 7 horas da manhã, o programa é das 7 às 9 da manhã, no seu horário que eu vou estar ali falando, né? Não sei como é que funciona a maneira da gente proceder devido ao fato do coronavírus, se é um por vez que entra no estúdio. Meu tempo, quando eu ia no rádio, né, ou recebia alguém na rádio, era feito assim, todos estavam ali juntos, né, reunidos, e todo mundo conversava ali. Hoje, amanhã, sexta-feira agora não, nós vamos estar de máscara, né? Não sei se vai tirar a máscara, né, ou não. Então tudo isso aí eu vou ver na hora, e você também vai ter a oportunidade de ver e participar junto com a gente. Você pode ligar dando seu testemunho para nós. Eu já está com a caneta, eu vou passar os dados de novo para você, o telefone da rádio, tudo aqui. Então já pode pegar a caneta, meu amigo, minha amiga, para você anotar aí, né? Você pode ligar dando testemunho da nossa live, porque nós estaremos falando do nosso trabalho de evangelização que a gente faz aqui em São José dos Campos. Ora nos parques distribuídos aqui que a gente vai, ora andando pelas ruas, não é? Então tudo isso nós iremos ter a oportunidade de participar juntos. Será muito gostoso. Sexta-feira agora já está agendado, acredito que numa outra sexta-feira eu vou estar fazendo uma live junto com um radialista
lá de Santos, faz um programa lá, né, também muito ouvido, e nós vamos fazer um trabalho juntos ao vivo também, né? Eu acredito que esteja aqui, né, no dos parques, ele ali em Santos, e nós juntos iremos fazer a live dentro do programa dele, que também é um programa de rádio, mas que pega também na internet. Também vou estar passando para você, não é, um link para você poder assistir e também participar. Então, pegou o seu papel e a caneta? Então vamos lá. O endereço para você entrar nessa rádio é www.radioculturalfm, tudo minúsculo, tá? www.radioculturalfm.com. O nome da rádio é FM Cultural 107,9. Tá? Mas com esse site que eu passei para você aí, você já entra direto na rádio. É só clicar lá num triângulo lá, já fica ao vivo lá. E o telefone para você ligar para a gente, para participar, dar o seu testemunho, né, contar. Tem que ser, acho que, eu acredito que tem que ser rápido, né? Porque é rádio, né? Não pode se estender muito. Mas você diga lá um alô, conte alguma coisa que você sente, que você experimentou. Fale do nosso trabalho para você, né, se identificar. E, então vamos lá. É 12, né? Que é o código aqui da nossa cidade. 12 98878 5364. Eu vou repetir. 12 98878 5364. Agora o telefone normal da rádio é 12 3942 2200. Então vamos repetir, última vez para quem não pegou a caneta, embora depois você possa assistir novamente o vídeo, né, e possa então colher esses dados, que está tudo sendo gravado, né, ao vivo a live. Então vamos lá, é www.radioculturalfm.com. O programa é o programa do Paulo Silva, né, nosso grande companheiro da rádio, que eu trabalhei com ele, não assim junto, mas a gente se encontrava dentro do rádio, porque ele fazia o programa dele, eu fazia o meu programa religioso, né, na Metropolitana FM aqui no shopping da nossa cidade aqui de São José. Então vamos lá, www.radioculturalfm.com, 107,9, né, FM Cultural, tal. E o telefone 12 98878 5364 ou 12 3942 2200. Gente, nós nos despedimos, né, do nosso momento hoje de reflexão. Desejo a você uma ótima semana. Nos encontramos de novo sábado, a partir das 7h30 da manhã, com a nossa live aqui. E eu vou me despedir agora, e coisa de 5 minutos eu volto de novo com a live, para que nós possamos ter o nosso momento de efusão no Espírito Santo. Aí a hora que, né, o fogo vai descer. Ô glória! Tá bom, meu amigo? Fique com Deus, que a paz esteja contigo, e daqui a pouco a gente está junto. Um abraço.